Olá pessoal, esse vídeo aqui vai falar de um tema relacionando a ideologia, chamada ideologia de gênero, com a psicologia de Carl Jung, a qual eu sigo. Meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo, sou acupunturista e estudo a psicologia de Carl Jung desde os meus 15 anos. Vou buscar aqui fazer uma ponte, né, entre o que está acontecendo hoje no mundo, né, não é uma questão local, mas uma questão mundial, sobre essas abordagens que nós temos aí a respeito dos gêneros. Tá? Esse vídeo aqui foi bastante estimulado por uma postagem que eu vi hoje de uma jovem dizendo que estava gestante e que ela não iria influenciar de jeito nenhum a sua criança, que a sua criança ela seria educada dentro de uns moldes, né? É, sem nenhuma influência de que ela deveria ser masculina ou feminina, homem ou mulher, enfim, buscando, vamos dizer assim, uma neutralidade de gênero e que depois no final é que sua criança também não votaria no político X ou no político Y, ainda colocou política no assunto. Então eu gostaria, na medida do possível, da gente trazer o tema para uma abordagem mais natural, né? A gente conseguir olhar as coisas da própria natureza e do ponto de vista da psicologia, tá? Que é uma ciência que está aí secularmente, né, estudando o comportamento humano. Então vamos lá. Pessoal, a questão de gênero, né, no momento em que se começa a colocar isso em questão, se o nosso comportamento masculino ou feminino eles foram definidos pela sociedade, isso já é uma questão cultural. Né? Então, isso que tem se colocado dizendo que é uma ideologia, ou seja, que o nosso comportamento masculino e feminino são definidos pela cultura, na realidade, o próprio questionamento a respeito disso é uma questão cultural. Né? Então, o que eu quero colocar é que o comportamento masculino e feminino ele é algo que vem da natureza, isso é algo que vem dos caracteres que carrega a nossa genética masculina e feminina. Isso está ao longo do tempo. Né? Ou seja, vamos separar bem as coisas. No momento em que há a concepção do ser humano, né, nos primeiros meses nós somos assexuados. E depois a natureza ela vai definir, né, a sexualidade por meio dos hormônios, caracteres masculinos e femininos. Aí nós temos a testosterona, o estrógeno, etc., que vão estar fazendo essas definições. Ok? E essas definições nós vamos encontrar em toda a natureza, não apenas nos seres humanos. Ou seja, nós vamos ter as plantas, nós vamos ter os animais masculinos e femininos, e cada um deles com as suas características. Então, quando nós olhamos um cachorro e quando olhamos uma cadela, eles têm traços diferentes, né? Um próprio do cachorro e outro próprio das cadelas. Isso é biológico, isso está dentro do DNA dos seres vivos, ok? Então, do ponto de vista da psicologia, né, como é que se estuda, por exemplo, a questão da homoafetividade, da bissexualidade? Bom, isso sempre existiu na história da humanidade. Tá? Isso não é uma questão cultural, isso é uma questão que a gente vai ver em Grécia, Roma, Egito, enfim, isso sempre ocorreu em todas as culturas. E muito disso pode ocorrer, inclusive, por questões hormonais e aí envolvidas. Quando um menino, né, desde pequeno, ele não se sente homem, né, uma menina não se sente menina desde pequena, isso é algo natural, né? E pode ter influências hormonais aí, inclusive. Agora, o que ocorre aqui do ponto de vista cultural, né, é a questão do abuso infantil e a questão de quando se coloca isso como sendo de uma neutralidade, dizendo assim, não,
isso é uma questão cultural e você pode ser o que você quiser ser, né? Então aí você já tem o quê? Uma influência cultural dentro de uma definição de sexualidade. Isso é certo ou errado? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque a abordagem aqui vai ser uma abordagem da psicologia junguiana. Então, primeira coisa é a gente definir as questões biológicas, que elas são naturais, e como nós vamos encontrar isso tanto nos vegetais quanto nos animais, nós vamos encontrar isso no ser humano. Então, essas definições elas não são culturais, elas são biológicas, né? O que é cultural, então? O que é da psicologia? Né? É aquilo que nós vamos agregando dentro da percepção dos papéis, dos roles masculinos e femininos, que podem e devem mudar, sim, na cultura, sem nenhum problema. Agora vamos lá. O que diz a psicologia junguiana? Por que eu quero colocar a psicologia junguiana nesse tema? Né? Para a gente subjetivar, para a gente sair um pouco desse terreno social, biológico, né? Para a gente encontrar raízes mais profundas ao tema. Então nós vamos falar dos arquétipos, né? Então, para falar dos arquétipos, nós precisamos falar dos instintos. Né? Por quê? Porque o Jung vai relacionar os instintos com os arquétipos, e vocês vão ver como. Tá? Quando nós falamos de instintos, nós estamos falando de padrões, de comportamentos nos animais. Assim, quando nós estudamos as formigas, independente de onde eles estejam no mundo, né? As formigas elas vão ter os comportamentos próprios de uma formiga. E assim com todos os animais, com as aves, né, com os cachorros, gato, etc. Né? Então nós não vamos ver animais, nós não vamos ver um cachorro tentando ser um peixe. Né? Ou seja, o cachorro ele faz comportamentos próprios da sua natureza. Tá? E os arquétipos, eles são imagens, né? Que vão estar na nossa psique, muito parecido como os instintos. Por isso que Jung vai dizer que os instintos eles são como o infravermelho, tá? Em termos de padrões de comportamento, e os arquétipos eles vão ser o ultravioleta. Eles vão ser também padrões de comportamento, mas no campo das ideias, no campo das imagens que estão lá no nosso inconsciente coletivo. Ou seja, dentro do inconsciente de toda a humanidade e que está presente desde o início dos tempos, certo? Isso significa o quê? Mesmo se a humanidade morrer, né, ficar um ou dois, depois quando a gente se reconstruir, nós vamos nos reconstruir com base a esses mesmos arquétipos, essas mesmas ideias. Nós não seremos muito diferentes daquilo que nós somos lá desde o início. O que está mudando é apenas a roupagem, é a maneira como nós enxergamos esses mesmos arquétipos. Tá? Então vamos dar o exemplo do arquétipo da grande mãe, que é o mais universal e mais fácil de entender. Né? A imagem de uma grande mãe sempre esteve presente na humanidade. Né? Na China é Kuan Yin, no Egito é Isis, depois nós vamos pegar a Gaia na Grécia e Nossa Senhora Aparecida. Enfim, a ideia de uma grande mãe, de uma mãe de um amor impessoal que nos acolhe, que vai estar gerando, né, a sua criação. Então, a cultura, né, o meio, a sociedade, ela vai encarnar e ela vai personificar essa imagem de maneira distinta, mas a ideia é a mesma lá no seu íntimo. Por isso que a gente pode fazer um estudo comparativo das mitologias, da simbologia e das religiões, porque no final elas estão buscando, né, a mesma coisa, certo? E o que isso tem a ver com a ideia inicial que a gente está falando aqui da questão do gênero, ou da questão da neutralidade de gênero, né? É porque essa ideia, no plano arquetípico, ela existe, tá? No plano arquetípico, ela existe. E ela existe na ideia de um ser hermafrodita. Então, Jung, quando estudou a alquimia, né, ele foi fazendo comparações da alquimia do ponto de vista da psicologia. Então, a transmutação do chumbo em ouro, né, ela não é uma transmutação física, né, ela é uma transmutação da consciência, ela é uma transmutação dos nossos instintos que vão se tornar virtudes,
certo? E o hermafroditismo, onde é que entra aí? O hermafroditismo, ela é a união dos opostos, certo? Nós vamos ter a imagem na alquimia do Rebes, né? Onde que nós temos um ser, né, com duas cabeças, que é o rei vermelho e a rainha branca. Ela é a unificação do espírito com a matéria. Então, a Magnum Opus, né, a obra, né, final, magna, ela, ela chega na ideia de uma totalidade psicológica. E é isso que nós temos que buscar. Então, quando nós estamos falando em neutralidade, né, na verdade, nós temos que entender que nós temos que buscar a conjugação dos opostos. Tá? Não ser uma coisa ou outra, isso gera vamos dizer assim, um fracionamento na psique, certo? Então nós não temos que ser uma coisa ou outra, nós temos que ser as duas coisas. Só que as duas coisas elas têm que estar unificadas e harmonizadas, porque se eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu não vou ser nada. E aí eu tenho o quê? Uma fragmentação psicológica, eu não me defino, eu me indefino, e aí nós temos o quê? Uma consciência perdida, uma consciência sem referencial. Então, o primeiro ponto, né, é uma definição. Eu sou o que a biologia me trouxe. E agora? E agora eu vou integrar o meu oposto. Aí que Jung vai dizer que na psicologia masculina, ou seja, no homem, nós vamos encontrar no seu inconsciente a ânima, que é a psique feminina. E na psique feminina, nós vamos encontrar no inconsciente os aspectos masculinos, o ânimos. Então, o homem, quando ele começa a buscar e a expressar os seus sentimentos e a buscar a sua ânima, né, ele vai o quê? Vai em direção à sua totalidade, porque ele já tem o ânimos consciente e vai começar a colocar a sua ânima inconsciente no campo da consciência. E a mulher que tem a sua ânima consciente vai começar a buscar o seu ânimos, que está inconsciente, e vai também expressar isso, por exemplo, por meio da racionalidade, do pragmatismo, de uma mente, vamos dizer assim, mais objetiva, que são os caracteres masculinos, certo? Então, quando o homem e a mulher eles buscam o seu contraponto que está no inconsciente, nós temos o quê? Né? A ideia do Rebes, dessa coisa hermafrodita, que não é uma coisa e não é outra, mas não é que ela não é uma coisa nem outra, ela é as duas coisas. Então aqui nós temos um sentido de uma agregação, de uma harmonização dos opostos, uma conjugação dos opostos, certo? Então hoje, infelizmente, com essa nossa sociedade, com uma incapacidade de subjetivar, de trabalhar com símbolos, né? De buscar esses elementos dentro de si e estar olhando isso fora de uma forma materialista, né? Nós estamos colocando os jovens em risco, né? Porque eles estão fragmentados. Os jovens hoje estão ansiosos, os jovens hoje estão depressivos, os jovens hoje estão se suicidando, porque no momento em que há uma indefinição psicológica, eles perdem os seus referenciais. Eles não estão mais referencial fora e vai perder também o seu referencial dentro. Eles vão ver de quê? Eles vão ter que ficar à mercê, né, de pessoas de política, né? Então, será que esse é o objetivo deles? Fica aqui então a reflexão, buscando isso dentro de uma abordagem da psicologia e da psicologia junguiana. Então, eu espero que tenha ajudado com esse vídeo.